Depois de uma belíssima queda, Raquel olhava para cima, se perguntando se o chão havia colapsado. Só que isso nem era o mais impressionante aqui, pois Naum fez todo esse estrago com um único golpe. Lá de cima, o pessoal também estava surpreso pelo chão ter colapsado, mas Raquel se lembra que isso não é a hora de ficar pensando, pois ela tem que voltar de novo lá para cima. Ela já ia se preparando para voltar, quando de repente ela escuta um passo próximo, e para o seu azar, a pessoa que já estava se aproximando e desembainhando sua espada era Súrio. E Raquel, que já estava em um estado debilitado depois da queda, não acreditava em tamanho azar para dar de cara com ele logo agora, e sem nem mesmo trocar uma palavra, Súrio parte para cima de Raquel com tudo o que tem. Enquanto isso, no sexto andar, Agin estava meio nervoso, pois não importa onde fosse, uma câmera sempre o estava observando, e nesse momento ele teria que ser cuidadoso para que não suspeitem de nada. Ele então resolve fazer uma pequena encenação e diz achar que vai encontrar alguma relíquia no banheiro. Dito isso, ele fala que vai entrar no banheiro e assim que chega ele pode ver uma silhueta de alguém envolvido sobre o vaso sanitário. Ele nem mesmo pergunta se a pessoa lá dentro já terminou e vai logo abrindo a porta para surpreender o cagão, mas ao ver o cara encolhido sobre o vaso, ele diz que realmente tinha uma relíquia aqui. Agin não pensa muito e vai logo tomando a relíquia das mãos do cagão, e logo em seguida ele sai correndo de dentro da cabine gritando para que sua vida fosse poupada. E depois de alguns passos para longe, vemos ele se dissolver no ar, e Agin pensa que esses hologramas eram mesmo muito realistas. Tomando o lugar do cagão, Agin se sente e pensa que no final acabou ganhando uma relíquia, mas ele precisava mesmo decidir como iria acabar com a Tomer. Nesse momento, Tomer estava abaixo dele esperando pacientemente no banheiro do sétimo andar. A mensagem que Agin interceptou antes dizia que às 11 da manhã na ala B3 do andar mais baixo teria um item mantido lá, e se Agin estiver correto, faltam 15 minutos para o horário combinado. Ele se perguntava o que deveria fazer agora. Rapidamente, Agin pensa em algo, e lembra que nesse prédio tem um sistema de ventilação, e ele de alguma maneira deve estar conectado com a sala de baixo. Agin rapidamente puxa sua braçadeira para baixo e dá ordem a seu estigma para se tornar a fumaça que colocará Tomer para dormir, e assim dito, o estigma entra em ação emitindo um enorme brilho azul. E logo após alguns segundos, a mana se converte em uma fumaça que vai em direção à ventilação. Enquanto isso, podemos ver a Tomer que parecia entediada de tanto ficar parada no mesmo lugar, e atrás dela a fumaça se aproximava. Percebendo a fumaça, ela fica irritada se perguntando o que era isso, mas Agin pensava que por mais que ela tentasse dispersar, não iria adiantar, já que a fumaça mágica agora agia de acordo com as vontades de Agin. Então, podemos ver Tomer surpresa com a fumaça vindo para cima dela, e lá de cima, Agin dava os comandos para a fumaça utilizando sua visão além do alcance. Lá embaixo, Tomer já estava sentindo os efeitos da fumaça, se perguntando o que diabos era aquilo, mas já era tarde demais pois o sono já estava batendo. Porém, ela ainda tentava se manter acordada, mas no fim das contas não adiantou de nada sua insistência, e no fim ela colapsou em sono. Com isso Agin conseguiu atingir sua meta, e ainda faltando 7 minutos para o item ser colocado na sala da ala B3. Depois de alguns minutos, podemos ver uma porta se abrindo, e por ela Agin põe a cabeça perguntando se tinha alguém ali, mas percebendo que não havia ninguém ele entra e fecha a porta após entrar, e na mesa próxima uma caixa chama sua atenção. Ele todo curioso já pega na mão e vai abrindo para ver o que tem dentro e se surpreende com o que encontra. O item dentro da caixa tinha o nome de perfurador de debilitação, um item que enfraquece o oponente atingido por ele, encantado com a magia avançada de debilitação. Vendo o tamanho tesouro, Agin não podia deixar de pensar no que era isso, e impressionado ele se perguntava se isso era mesmo um encantamento avançado. Ele percebeu que esse item por si só não era uma relíquia, mas ainda assim com esse encantamento ele valeria alguns milhões. E sorridente ele já coloca no bolso e diz que isso agora era dele, pois achado não é roubado. Enquanto ele subia as escadas com um sorriso no rosto, ele se gabava de até mesmo ter conseguido apagar as gravações das câmeras de segurança, e agora não havia mais problemas. Mas para sua surpresa, o que ele encontra após subir as escadas é a Raquel, e ele estava em dúvida do porquê ela estava no sexto andar, e ainda mais em um estado como aquele. Agin se aproxima sorrateiramente e chegando perto de Raquel, ele chama por seu nome, a assustando.
Agem então a tranquiliza e diz que também estava no time preto, e ainda tremendo, Raquel chama por seu nome. Agem pergunta o que aconteceu com ela para ela estar nesse estado, e meio sem jeito ela diz que tentou fazer uma emboscada, que no fim não deu certo, e logo depois disso ela ainda teve que lutar contra o Súrio, além de quase não conseguir fugir quando a Nayun e a Yeon vieram atrás dela, e depois de despistá-las um mago a encontrou e usou magia nela, e vendo a trajetória difícil que ela passou, Agem diz nervosamente que ela passou por muita coisa. Agem aproveita para perguntar quantas pessoas Raquel já tinha eliminado, e ela responde que até agora nenhuma, e pergunta quantas ela eliminou, e Raquel cabisbaixa responde que foi apenas uma pessoa até agora. Agem percebe que Raquel estava chateada, e não era para menos, pois se as coisas permanecerem assim, ela teria uma pontuação baixa, e não deveria ser difícil para ela ter uma boa performance. Já no caso dele, só uma pontuação mediana bastava. Porém para Raquel as coisas eram bem diferentes, já que diferente dele, as pessoas esperam muita coisa da Raquel. Agem então toma uma rápida decisão e diz a Raquel que não era tarde demais, mostrando a falsa relíquia. Raquel se surpreende que ele tenha encontrado uma, e pergunta onde ele a encontrou, mas ele a ignora e fala para ela subir com isso, pois ela era mais rápida que ele. Raquel se surpreende com o que ele disse e pergunta por que ela pegaria sua relíquia, mas Agem pede para ela por favor aceitar, pois ele nesse momento só queria poder ajudá-la, e com aquelas gentis palavras ele cria um clima estranho entre eles. Agem então aponta uma direção e diz que para aquele lado tinha uma sacada de emergência, e lá deve ser mais seguro por ter poucas pessoas por lá, porém meio relutante ela encarava a relíquia enquanto pergunta se realmente iria ficar tudo bem. Mas para surpresa da Raquel, ela escuta um pessoal dizendo que a encontrou, e vindo atrás dela estava Nayun e uma multidão de cadetes, e Nayun falava que dessa vez ela não viria escapar tão facilmente. Surpreso com a aparição de tantas pessoas, Agem estava meio nervoso, e a própria Nayun estava surpresa em ver Agem com sua rival amorosa novamente. Ele então volta seu olhar para Raquel e percebe que ela estava segurando uma relíquia, e furiosa ela já deduz que Raquel roubou isso de alguém, e parte ainda mais irritada para cima deles. Agem então toma a frente da luta enquanto manda a Raquel correr dali, porém ela se preocupa em deixá-lo sozinho, mas ele insiste que ela vá de uma vez, e como numa cena de filme romântico ele diz que vai conseguir o máximo de tempo que puder para ela, e Raquel vendo aquilo estava realmente espantada com tamanho gesto vindo de Agem. Ela fica corada e agradece a ele enquanto corre em direção às escadas para o primeiro andar. Enquanto Raquel estava fugindo, uma das garotas do time branco percebe e vai logo avisando para todos não deixarem ela fugir. Na tentativa de atrasar a fuga de Raquel, ela dispara uma flecha. A flecha voa rapidamente em direção à nossa princesa fugitiva, mas, subsequentemente, um som de disparo é ouvido, e a flecha se quebra no ar. Incrédula, a garota arqueira pergunta se Agem iria interferir nisso, mas pela atitude dele de agora pela arma apontada para os brancos, acho que ele tá mais que disposto a interferir. A garota então tenta dizer que junto a outro integrante do time vão ir atrás da Raquel, mas a Yeon os para no mesmo instante e diz que eles deveriam se manter alertas, pois Agem era um oponente complicado, e frente a Agem naquele momento o grupo que estava pronto para atacar cessam seus ataques. Nayeon toma a frente e pergunta para Agem se ele está maluco para querer enfrentar 6 pessoas sozinho, mas Agem não demonstrava muito medo diante a tantos adversários. Olhando em volta, ele percebe que há várias estruturas em volta, o que vai dar a ele uma vantagem, e ele pensa que deveria usar isso para fugir. Ele então fala para Nayeon que mesmo que sejam muitos ele vai ter que tentar, e pensa que seu objetivo aqui é unicamente ganhar tempo. Um novato que estava todo afobado lá atrás pergunta o motivo de todos estarem com medo assim, pois no fim das contas Agem era só um cara com uma pistola, e usando sua mana ele diz que se ninguém vai fazer nada então ele vai ir para cima primeiro. Agem então mostra que não está para brincadeira, e puxando o gatilho ele dá 2 disparos que acertaram o chão poucos centímetros de onde esse maluco iria passar. Enquanto o ligeirinho recuava, Yeon e a arqueira partiram para o ataque simultaneamente, e indo na direção de Agem agora tinham tanto uma flecha quanto um chicote, e como já era esperado ele ativa de imediato sua habilidade de hora do tiro, e com um leve movimento ele desvia do chicote de Nayeon e efetua um disparo com intenção de quebrar a flecha novamente, porém, algo inusitado acontece, e logo após a flecha ser atingida pela bala, a mesma ricocheteia e volta na direção do ligeirinho de
antes com o dobro da força, e vendo aquilo prestes a bater na sua cara, ele não tinha outra reação em sua cara que não fosse surpresa, e inevitavelmente a colisão acontece, e a força foi tanta que ele foi arremessado no chão, além de perder a consciência por um instante devido ao forte impacto da flecha, e olhando para aquela cena inacreditável, Ajin estava boquiaberto, e seguindo sua deixa, todos os outros também estavam completamente espantados com esse disparo surreal. Por alguns segundos todos naquele corredor perderam a fala após ver tamanho feito, e Naeun, que estava preocupada com seu companheiro, se aproxima para perguntar se ele estava bem. O ligeirinho então se levanta apressadamente com lágrimas nos olhos perguntando se a arqueira tinha ficado maluca, e enquanto ele estava perguntando o porquê dela atacá-lo, a venda de mana aparece em seus olhos novamente. Enquanto ele esperneava no chão tentando tirar a venda, o sistema anuncia que o ligeirinho estava eliminado, e vendo a cena Ajin deduz que ele talvez estivesse com pouca vida, mas interrompendo seus pensamentos John diz que isso já era esperado, pois não poderiam pegar leve com ele, mas em hipótese alguma ela imaginaria que Ajin fosse capaz de calcular até mesmo uma trajetória como essa, mas nem mesmo Ajin podia acreditar pois isso que aconteceu agora há pouco só pode ter sido obra de sua sorte inigualável. Enquanto a bagunça rolava solta lá embaixo, Raquel subia as escadas a toda velocidade. Ela pensava que não queria acreditar que aquele rumor era mesmo verdade, e ela estava se referindo ao rumor sobre Ajin gostar dela. Ela ouviu sobre isso várias vezes nas últimas semanas, e ela pensava que não tinha como esse rumor ser verdade, mas tudo isso não passou de racionalização, e ela corria pensando que lá no fundo ela sabia a verdade. Depois de correr por algum tempo ela chega a um novo andar, cansada e ofegante, e para sua sorte ela reencontra com os cadetes que estavam em seu grupo anteriormente, que estavam felizes por ver ela ainda em jogo. Ele percebe que Raquel estava carregando algo, e pergunta o que era isso em suas mãos, mas logo ele percebe o que era, e anuncia para todos que a Raquel tinha conseguido capturar uma das relíquias, o que deixou o pessoal do time preto todo animado, mas olhando para Raquel, ela parecia cabisbaixo olhando para a relíquia em suas mãos, pensando que ela não deveria receber essa glória, e com um rosto sombrio ela não se acha no direito de ser elogiada por ninguém. Raquel pela sua terra natal, pela sua família imperial, e por seu país, ela decidiu desistir de todas as outras coisas, mas vendo a relíquia nas suas mãos ela não queria desistir das coisas que precisa proteger, e sendo mais específico ela não queria desistir do coração de Ajin. Ela então chama pelos seus colegas, e diz que eles precisam ajudar no sexto andar subterrâneo. Depois de andar por um bom caminho de volta até o sexto andar, Raquel se depara com uma visão inacreditável, onde vários dos atacantes anteriores estavam caídos no chão, e vendo aquela cena à sua frente, o grupo de Raquel perguntava quem era mesmo que eles deveriam ajudar. Um dos integrantes mais curiosos se perguntam onde estaria essa pessoa com problemas, mas a Raquel se perde nas palavras para responder, e diz que o conflito parece já ter acabado. Raquel estava incrédula com a visão à sua frente, pois ela sabia que Ajin era forte, mas não imaginava que ele seria capaz de derrotar 6 pessoas sozinho. Enquanto ela estava perdida em seus próprios pensamentos, alguém se aproxima do seu grupo. O pessoal do time já vai recebendo a pessoa com entusiasmo e Raquel se vira chamando por Ajin, mas ao se virar seu semblante feliz é substituído por um rosto surpreso, e a pessoa que tinha acabado de chegar não era Ajin, mas sim Jonwak. Voltando um pouco nos acontecimentos anteriores, estamos no quinto andar onde Sulio e Jonwak estavam prestes a lutar. Jonwak diz que estava esperando muito por esse dia, e convencido ele pergunta a Sulio se ele já tinha pensado em uma maneira de escapar dessa, mas sacando suas espadas Sulio contraria Jonwak e diz que não tem a menor chance disso acontecer. Jonwak então diz que está curioso para ver o quanto Sulio poderia manter essa atitude e esse sorriso na cara, e manda ele vir de uma vez, pois vai mostrar a verdadeira diferença entre suas habilidades. Sulio então mostra um sorriso empolgado e diz que não vai recusar essa oferta, e momentos depois, ouvimos o som das armas colidindo com força no ar. Sulio fala que não vai pregar leve com ele dessa vez, e Jonwak diz que só espera que Sulio não seja tão patético de falar tudo isso. E dali em diante a trocação sincera continuava entre os dois, com golpes vindos de ambos os lados. Em dado momento durante a batalha, Sulio cometeu o mesmo erro que Raquel ao pisar de mau jeito, o que deu a Jonwak a chance de acertá-lo, mas por sorte ele escapou de um golpe direto. Mas não para por aí,
pois com o último golpe Sulio se desequilibrou por um instante, mas isso foi o suficiente para que John Wick tivesse outra oportunidade, e impiedosamente ele vem com um golpe para acertar Sulio ainda no ar. Porém, graças à sua velocidade extrema, ele foi capaz de sair na frente novamente. Depois de errar 2 vezes, John Wick estava comparando Sulio a uma cobra escorregadia, e está decidido a acertar o próximo ataque, porém algo dá errado quando ele tenta puxar sua lança do chão, e só de olhar dava para ver que o último golpe apressado dele fez com que a lança se prendesse no chão. Vendo sua situação, ele se perguntava como cometeu um erro bobo desse justo agora, mas ele se esquece por um momento de que estava em uma luta, e Sulio, que não está a fim de esperar John Wick se recompor, dá um belo de um chute em sua cara. Após o impacto desse chute, a lança de John Wick sai do chão, porém acaba voando para longe, e no chão, desarmado e sem lugar para correr, John Wick tem uma espada apontada em sua cara. Sulio, sorridente com sua vitória, diz que avisou que não iria pegar leve com ele. Mas como o bom perdedor que John Wick é, ele diz que essa luta ainda não acabou, e Sulio se pergunta o que ele queria dizer. Mas com a força de seu braço, John Wick acerta uma tubulação lateral que estava cheia de gás, que a princípio não fez algo muito grande, porém, Sulio percebeu logo em seguida no que se meteu, e uma explosão se rompe do local onde estava o furo no cano, espalhando todo o gás pressurizado e fazendo com que Sulio não conseguisse enxergar nada à sua frente. Depois de alguns segundos, o gás se dispersa do local onde ele estava e, ao olhar para baixo, John Wick já tinha desaparecido, e já bem longe dali, John Wick dá seu discurso de vilão, dizendo que só perdeu dessa vez por estar com a guarda baixa, mas da próxima ele com certeza devolveria essa humilhação. Depois de ver essa derrota esmagadora, voltamos ao momento presente onde John Wick acaba de se encontrar com Raquel e seu grupo. Ele percebe rapidamente que todos o receberam entusiasmados, menos a Raquel, e ao passarem um pelo outro, eles apenas se cumprimentam com um aceno de cabeça. Um dos integrantes do time pergunta se essa bagunça aqui foi ele quem fez, mas com a cara mais lavada do mundo, John Wick nem pisca ao mentir e dizer que foi ele. Mas Raquel desconfiava bastante das palavras dele, enquanto os outros levam isso como uma verdade muito facilmente. Mas para aqueles que não prestaram atenção, vamos voltar à cena com a magia do replay imediato. Depois da luta com Sulio, o perdedor John Wick desceu pelas escadas para uma retirada estratégica. Após dar uma olhada, ele deu de cara com Yeon e Na-yoon, que pareciam estar tendo problemas com alguém. Depois de ver uma oportunidade, ele arremessou sua lança e, com isso, foi capaz de desclassificar 2 cadetes. Voltando a John Wick, ele estava pensando que mesmo que ele ache que tenha apenas roubado 2 abates, ainda é verdade que foi ele quem derrotou os 2, mas Raquel não estava nada feliz com essa atitude dele, e John Wick, todo convencido, já pergunta se pode liderar o grupo agora. Os cadetes rapidamente concordam que ele seja o líder, e perguntam se Raquel não vai vir junto com eles, mas ela responde que dessa vez não, e diz que é aqui que eles se separam. O garoto de cabelo branco pergunta por que isso e questiona o motivo dela não vir com eles, mas Raquel responde que a partir daqui já pode ir sozinha, mas eles acham que seria melhor eles irem todos juntos. Mas ela recusa essa oferta, e saindo de perto, ela pensa, não quero ficar perto de alguém que rouba os créditos dos outros. Vendo ela ir embora, John Wick não se questiona sobre ela sair sozinha do grupo, e apenas a vê partir, mas de alguma maneira ele se pergunta o porquê de estar sentindo como se tivesse feito algo errado. Depois daquilo, a guerra de relíquias continuou tranquilamente, e depois de algum tempo, John Wick já tinha reunido os sobreviventes do time preto, e assim conseguiu roubar 2 relíquias. Mas Raquel também foi capaz de atingir grandes resultados sozinha, o que fez com que ambos conseguissem conquistas pessoais satisfatórias. Já Sulio se destacou com suas habilidades de luta e liderança e contando com a relíquia que Lee Ji-hoon tinha, eles conseguiram transportar 5 relíquias em segurança. E quanto ao Ajin, ele foi capaz de sobreviver ao ataque anterior de Yeon e Na-yoon, e agora dentro do banheiro, Ajin está passando o teste da sua própria maneira, e pensativo, Ajin estava com a sensação de estar esquecendo de alguma coisa, porém ele pensa que se for importante ele deve se lembrar mais tarde. Enquanto isso, voltamos até o banheiro do 7º andar, e acordando de seu soninho da beleza, Tomer estava meio desnorteada, sentindo uma dor de cabeça terrível. Tomer reclamava por ter caído no sono,
e olhando seu relógio apressadamente, ela pensava que tinha algo para encontrar, porém ela tem uma bela surpresa ao olhar o seu relógio e perceber que agora já eram 3 da tarde. Ela se perguntava o que deu nessa coisa para a hora estar tão errada, e reclama pois não dava para acreditar que deram esse relógio para ela usar. Ela então pega o relógio real de Cadete e percebe que a hora também marcavam 3 da tarde. Ainda sem acreditar, ela se pergunta o que tinha de errado com esse horário, mas o relógio dizia que ela tinha uma mensagem não lida. A mensagem anunciava o fim da guerra de relíquias falsas, e o time branco levou essa vitória, o time preto com 3 relíquias e o time branco com 5 relíquias, tendo Sully e Naeun como MVP do time branco, e John Wack e Raquel como MVP do time preto. Em pânico depois de ver essa mensagem, ela se perguntava se as coisas já tinham acabado, e ela sai desesperada pro lado de fora, e se depara com a visão de um lugar totalmente vazio e com as luzes todas apagadas, e com uma cara totalmente abatida. Ela se perguntava o que diabos aconteceu, e com isso o progresso de sua missão ainda estava em 0%. Estamos agora do lado de fora do local onde a guerra acontece, e vemos os estudantes reunidos, onde o instrutor chamava repetidamente pelo nome da Tomer, e ele via que a Tomer ainda não tinha voltado e se pergunta o que ela estaria fazendo até agora. Ele então fala para todos que vai anunciar os resultados, começando pelos MVP. Ele diz que o time preto teve 12 sobreviventes e recuperaram 3 relíquias, sendo os MVP Shin Jong-ak e Raquel. Em seguida, vemos o time branco que tiveram 11 sobreviventes, conseguindo resgatar 5 relíquias, tendo como MVP Kim Sulyo e Shai Naeun. Então com isso ele anuncia que o time vencedor foi o time branco, e todos do time branco pulam de alegria. Porém em um lugar sozinho alguém não estava muito feliz com sua vitória, e essa era Naeun, que estava com raiva por não terminar sua luta com a Raquel, além de que não conseguiu derrotar a Jin mesmo que fosse uma luta de seus contra um. Mas o que mais a incomodava nesse momento era aquela boato que Jion contou antes, interrompendo seus pensamentos. Yeon aparece perguntando se Naeun estava irritada como o que Jion disse mais cedo. Nervosa, Naeun tenta se defender perguntando quem aqui estava irritada com uma coisa dessas, e Yeon a perguntava se era mesmo isso. Mas aí ela pergunta a Naeun o que aconteceria se ele fosse roubado dela, e ela fica em choque na hora, e diz que para começo de conversa não tinha nada para roubar, e Yeon a dá boas risadas com isso. Naeun então diz que não tem nada de bom no Ajin para fazer os outros lutarem por ele, porém Yeon a se perguntava se isso era mesmo verdade, e ela comenta que Ajin pode ter entrado no time da Raquel porque Naeun continuou se afastando muito dele. Mas vendo Ajin conversar alegremente com Raquel, Naeun fala que se o coração dele muda tão facilmente ele não é alguém com quem ela quer estar. E provocativa, Yeon a chega no ouvido de Naeun e pergunta de quem ela gosta mais, se era do Sulyo ou do Ajin, mas isso só serve para deixar Naeun ainda mais irritada do que já estava, e gritando para que todos ouvissem ela diz que não era nada disso que ela estava pensando. John Wack então aparece do nada com sua cara de cachorro abandonado perguntando por que ela estava gritando, e se algo tinha acontecido, mas toda empolgada quem responde no lugar de Naeun é Yeon A, que chama pelo nome de John Wack. Mas Naeun também o cumprimenta e pergunta como ele se sente depois de seu time perder para eles. Tentando pagar de maioral ele diz que era uma real infelicidade, mas para ele estava bom ser apenas o MVP do time, e ele fala que também não tinha o que fazer, pois afinal Naeun tinha caído no time branco, aí ele acertou no lugar certo, e Naeun diz que ele não estava mentindo, e vendo aquilo Yeon estava em choque com o quão simples Naeun era. Enquanto isso, lá mais ao longe podiam observar que a nossa bela adormecida estava tomando uma bronca, e o instrutor parecia estar furioso dizendo que ela ficou no mesmo lugar todo o exame, e pede para ela se explicar, mas quase sem alma de tanta vergonha. Ela nem tinha palavras para se justificar. Vendo ela calada, o instrutor manda ela responder de uma vez, e pergunta se ela acha que essa aula era uma piada, e vendo aquela cena a galera se perguntava o que estava acontecendo, mas Yeon a diz que não deve ser nada. John Wack então diz que estava de saída, e toda alegre a Yeon se despede dele, e John Wack diz esperar ver a Naeun por aí depois, claramente cortando a Yeon, deixando a coitadinha toda cabisbaixa com mais uma rejeição desse idiota. Em um clima mais triste Yeon chama Naeun e questiona, já que ela não gosta nem do Ajin e nem do Sulyo, se ela talvez gostasse do John Wack, e com uma cara distorcida Naeun pergunta se ela tinha ficado maluca ou algo assim, e Yeon percebe que ela realmente não gostava de John Wack.
Depois daquela resposta, Yeon a meio cabisbaixa fala que tinha inveja de Naeun, e a mesma questiona do que ela estava falando, e enquanto uma brisa passava por eles, ela pensava que enquanto Naeun tinha 3 pessoas que podia escolher, ela não tinha nenhuma. Depois desse dia, o treinamento prático em larga escala da Guerra de Relíquias finalmente chegou ao fim. Voltando até seu dormitório, Ajin estava pensando que não escreveu muito sobre a Guerra de Relíquias, e se manteve recuado até o final para evitar problemas, mas era bom que nada tinha acontecido. Enquanto ele abria a porta, ele se lembrava que quase foi desclassificado no meio da aula, e quem vinha para surpreender ele na sua volta era sua pequeno raio de sol, a fofa Evangel, que diz bem-vindo ao seu papai. Contente, Ajin a levanta no alto e diz que estava de volta, e pergunta se ela se divertiu enquanto ele esteve fora, e feliz como nunca ela diz que sim. E lá atrás dá para ver vários animais espirituais, e Ajin diz que dava para ver o quanto ela se divertiu. Ele então para e pergunta se ela se lembra do que ele disse, sobre os animais espirituais, e Evangel completa dizendo que eles não podem ir para fora, e Ajin a elogia por ser uma boa menina. Ela então começa a procurar em volta de Ajin em busca de encontrar alguma coisa com ele, e ela pergunta onde estava a comida, mas na verdade Ajin esqueceu a comida por causa do cansaço da aula de hoje. Ela estava toda chorosa perguntando a Ajin se ele tinha esquecido a comida. Rapidamente Ajin a coloca no chão e diz que pediu comida no seu caminho de volta, e em breve eles iriam entregar aqui em sua casa, e rapidamente correu em direção ao banheiro. Lá dentro, ele corre procurando algo para comer, pensando que deve pedir isso agora. Ele já escolheu uma porção de frango frito, e de quebra ele também pede uma pizza, e logo após ver a mensagem de pedido aceito, ele pode respirar um pouco aliviado. Ele decide olhar as últimas notícias, e depois de passar a primeira página, ele percebe algo. Essa notícia falava sobre a guilda do demônio mascarado, que foi capaz de finalizar uma nova masmorra, e Ajin fica feliz, pois já estava preocupado por não ter visto nenhuma notificação ainda, mas finalmente ele tinha aparecido. Ele então pensa no que aconteceu com seu 1,5 bilhões que investiu anteriormente, e só de olhar os gráficos, ele estava completamente espantado com os resultados, e chorando, ele via que seu 1,5 bilhões se tornaram incríveis 13 bilhões. Ele então pensa talvez o preço continue subindo, mas também cogita se não deveria retirar seu dinheiro agora para evitar problemas caso algo aconteça, mas ele pensa que seja o que for, agora ele é rico bastante para não ter que fazer nada pelo resto da vida. Mas depois dessa breve comemoração, ele percebe a realidade à sua frente, pois mesmo que ele tivesse todo esse dinheiro agora, ele iria desaparecer assim que ele voltasse para seu mundo original. Enquanto Ajin se lamentava no banheiro, mudamos para o escritório dos mercenários Jerônimo, onde vemos um cara sentado, porém essa pessoa já é bem conhecida, pois no fim das contas era apenas a Jane disfarçada, e ela estava nesse momento pensando nas missões para passar para o mercenário iniciante. Nos é explicado que um requerimento é algo que está vinculado à missão teste para entrar no grupo. Para esse caso o alvo era um homem com muito sangue nas mãos, um tal vilão que merecia morte por matar incontáveis pessoas. Jane então decide que esse deve servir, e já entra em contato com a chefe para avisar que encontrou um. A chefe questiona qual seria o pedido, e Jane diz que era da máfia italiana. O suspeito parecia um humano demoníaco, e a chefe diz que isso era bom. Porém a Jane estava mesmo era curiosa se a chefe conseguiu a resposta que queria daquele garoto, e ela pergunta se Ajin iria mesmo entrar para os mercenários Jerônimo. A chefe responde que a resposta de Ajin foi positiva, e curiosa Jane pergunta qual foi, e a chefe fala que Ajin iria ligar quando tivesse tempo, e ele tinha respondido no dia em que recebeu o cartão. Jane para pensar por um momento e percebe que isso já fazem 2 semanas, e a chefe confirma, dizendo que era isso mesmo. Então eles iriam receber uma ligação em breve, e pede para ela pegar essa missão, e antes que Jane pudesse terminar de falar, a chefe desliga a chamada, e meio surpresa com o que acabou de ouvir, ela se pergunta se isso era sério. Ela então se perguntava se a chefe era assim por não ter tido vida social, ou se ela só é muito lerda por natureza, e então diz que isso não é problema dela, e se disseram para ela fazer ela apenas vai seguir as ordens e fazer. Em outro lugar, podemos ver Ajin transitando em um lugar repleto de garotas, e não era para menos, pois Ajin estava agora no dormitório feminino, com essa sendo sua primeira vez lá.
Depois de andar um pouco, ele percebe alguém em meio às pessoas, e rapidamente a reconhece, e chama pela Raquel que estava em um visual bem casual. Agem supunha que ela estava indo para a biblioteca pela direção que ela estava indo, e Raquel confirma sua suposição, pois ela não tinha mais muito tempo até as provas, e ela pergunta o que ele estava fazendo ali. Agem explica que estava ali para resolver alguns assuntos, mas acaba notando algo, e ele percebe que Raquel parece mais cansada do que de costume, mas eles ainda tinham tempo até as provas, e ele se perguntava o quanto ela vem estudando ultimamente. Mas depois de pensar um tempo, ele se perguntava se isso seria por causa dele, pois atualmente Agem era número 1 no ranking de teoria, e Raquel vinha logo em segundo. Agem então quebra o silêncio e diz que ultimamente ela não tem perguntado nada sobre os assuntos, só que Raquel pensava que seria como se ela estivesse se aproveitando dele depois de descobrir seus sentimentos. Então a Raquel inventa algo e diz que era importante resolver algumas coisas sozinha, e fala que ele também deveria estudar, mas Agem dispensa dizendo que está bem de estudos. Ele então avisa a Raquel que ela pode pedir ajuda mais tarde, e ela agradece meio envergonhada. Ficando ainda mais vermelha, ela se apressa e diz que está de saída, e vai embora antes mesmo de Agem terminar de falar, e Agem estava surpreso com tamanha velocidade. E coçando a cabeça ele se perguntava se estudar era tão importante assim. Em outro lugar, podíamos ver um pequeno quiosque onde Yon a aguardava até perceber a chegada de alguém. Essa pessoa era Agem, e logo após se encontrarem, eles se cumprimentam rapidamente. Yon a dispensa o papo furado e pergunta o motivo dele ter chamado ela até ali, e Agem fala que não era nada demais, e ele então pergunta a Yon se recentemente ela não tinha começado uma farmacêutica, uma alegação que pega Yon de surpresa. Meio sem jeito, Yon responde que não estava exatamente tentando esconder isso, mas era surpresa que ele já soubesse, e então ela conta que fazia uns meses que sua farmacêutica tinha sido aberta, e pergunta o que isso tinha a ver, mas respondendo com seus atos. Agem joga algo para ela e diz para pegar, o que ela faz sem dificuldade alguma e em suas mãos agora estava um tipo de embrulho estranho, mas seu conteúdo interno a surpreendeu bastante, pois o que estava em sua mão agora na verdade era um ginseng selvagem de 5 anos. Aquele ginseng nas mãos de Yon agora era o que Agem encontrou na sua última aventura junto de Sully à Montanha Gamak. Depois de voltar para casa naquele dia ele passou muito tempo pensando no que faria com isso e no que iria usá-lo. Nesse momento ele já tinha bastante dinheiro, então não seria de muita utilidade vender, e o único uso que ele pode pensar para ginseng foi transformá-lo em um elixir. Naquele meio tempo ele então puxou seu estigma, pensando que o faria de uma vez já que estava decidido, porém para sua decepção nada aconteceu depois de tentar usar seu estigma, e ele nem sequer se ativou. Então ele não teve escolha pois só tinha uma pessoa com as conexões e instalações para fazer um elixir nas proximidades. Voltando ao presente, podemos ver a cara de Yon a surpresa perguntando se Agem estava dando isso para ela, mas ele diz que isso na verdade era um investimento, e ela poderia usá-lo para pesquisa, e diz que ela pode devolver esse favor com um elixir de alta qualidade. Mas Yon estava meio apreensiva, pois hoje em dia ginseng selvagens são difíceis de se encontrar até mesmo no banquete violeta, e ela se pergunta onde ele o conseguiu. Agem então chama a atenção dela, e pergunta se esse poderia ser o trato, e toda radiante, Yon fala isso pode demorar um tempo, mas ela iria retornar com algo interessante. Agem via ela toda fofa e empolgada, e pensa que era claro que ela não ia rejeitar, pois a companhia farmacêutica da senhorita Yon estava destinada ao sucesso, mas isso é uma história para daqui a 10 anos no futuro, e ele pensa que como uma novata no mercado seria difícil para ela conseguir um ginseng, mas isso já foi resolvido. De repente uma ligação chega para Yon, e vendo de quem era ela tinha uma expressão surpresa no rosto, ela então pede licença para Agem, mas ele se pergunta de quem era essa ligação para deixá-la desse jeito. E podíamos ver a expressão sombria que surgiu de repente em seu rosto, e Agem se perguntava se ele deveria ouvir a conversa. A pessoa na ligação diz que ela estava no hospital da Aeon, e tinha um rumor estranho se espalhando entre as enfermeiras, e o rumor era de que os dedos de Shai Jin Yoon se moveram repentinamente, uma notícia que faz Agem mudar o ar à sua volta completamente. E a pessoa dizia que os detalhes ainda precisam ser confirmados, mas depois de ouvir tudo Yon fala que estava tudo bem e que iria ligar de novo em breve. Agem perguntava com uma voz séria sobre do que se tratava a ligação, mas Yon inventa uma mentira ao dizer que era apenas coisa sobre gestão. Agem questionava se era isso mesmo,
mas Yeon teve uma surpresa ao se virar para Ajin. E vendo sua expressão ela pergunta por que ele estava assim do nada, mas ele ignora a pergunta, e tentando fugir da situação ele diz que estava saindo, e começa a ir embora sem dar explicação, e enquanto ele dava no pé, Yeon a diz obrigado pelo ginseng selvagem. E diz que irá devolver o favor sem erros, e vendo ele seguir seu caminho sem dizer uma única palavra ela se perguntava o que deu nele. Depois de chegar a seu dormitório, a primeira coisa que Ajin faz assim que chega é chamar pelo livro da verdade. Ele encara o livro por alguns segundos e logo pergunta ao livro quando a semente do mal no corpo de Chai Jin-yoon iria eclodir, porém o livro não responde, e ele rapidamente deduz que não tem poder mágico suficiente para perguntar detalhes como esse. E sendo assim ele reformula a pergunta, e pergunta agora o quanto a semente do mal de Chai Jin-yoon já germinou. Logo depois de um tempo das páginas agitadas, o livro dá sua resposta, e para nossa surpresa a semente já havia germinado impressionantes 89%. Ajin então tenta ser otimista ao dizer que ainda não eclodiu, e pensa que o fato dele se mexer agora deve ter sido apenas um equívoco. Mas o tempo mínimo que Ajin tinha estimado foi de 5 a 6 anos, e já que faziam 4 anos desde que Jin-yoon colapsou, agora o tempo restante era de algo por volta de apenas 6 meses. Porém, enquanto ele estava em dúvida, ele recebe uma mensagem inesperada, pois era a chefe, que perguntava quando ele iria entrar em contato com ela novamente, mas Ajin não tinha cabeça para isso no momento, pois logo após esse inverno, antes que chegasse a primavera, ele precisava matar Chai Jin-yoon. A cena então muda para o quarto onde Chai Jin-yoon está deitado em coma há 4 anos. Ao lado de sua cama há um aparelho usado para medir seu quadro geral como respiração e batimentos cardíacos, e olhando para a cara dele, seu estado estava bem ruim, parecendo que ele estava mais para lá do que para cá. Até que vemos a famosa mão que anteriormente as pessoas disseram ter visto se mexendo, de repente a frequência cardíaca de Jin-yoon começa a ter uma leve flutuação, mas de repente as coisas mudam, e subitamente os batimentos dele se elevam ainda mais, como se ele não estivesse mais inconsciente. Como se ele ou algo dentro dele já estivesse acordando. E assim como os rumores que tinham se espalhado, nós vemos que o paciente em coma não parecia tão em coma assim. Como assim chegamos ao fim de mais um vídeo e você ainda não deixou seu gostei e se inscreveu? Já vai deixando seu like ou se inscrevendo para ajudar o canal a atingir a meta de 10.000 inscritos, e não se esqueçam de deixar seu comentário pedindo a continuação ou sua teoria para os próximos capítulos, e muito obrigado a todos que me acompanharam em mais um vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.